Muito boa noite a todos. Aqui é Rosivaldo Bispo, é um grande prazer estar fazendo parte desse grande evento. Agradecimento aí à BIP, também ao nosso queridíssimo pessoal do Moinho Motasa, sempre me ajudando bastante nessa jornada. E tenho certeza que o que nós temos hoje para dividir é conhecimento, né? Conhecimento que nós temos aí com os longos 30 anos de panificação, né? Porque essa experiência nós tivemos como desenvolver muitos produtos baseados em farinha de trigo, água e sal, né? Eu Desta vou. forma, né? Ah, não começou Chefe, ainda? não, Ah, começou sim, estamos no ar, estamos ao eu tava... vivo. Ah, Não, bom, estamos então boa sim, noite a todos. claro. É porque você começou e eu não tive a oportunidade de te apresentar, né? Obrigado, Da então vamos lá, forma boa que o noite. senhor, você começou aí a falar algumas, né? Toda a sua experiência. E é bom que o público de casa ele saiba aí quem está diante de um chefe, né, que tem experiência aí de mais de 30 anos em panificação, com especialização em pães asiáticos, europeus, brasileiros. O chefe Rosivaldo Bispo, por exemplo, ele já trabalhou e participou de competições, né, e concursos ali em Hong Kong, Macau, Xangai, China e no Brasil. E hoje ele compartilha conhecimento através de consultorias, de cursos e comanda no estado de São Paulo a Natural Bakery Brasil, especializada em pães natural. Então, gente, prepara os bloquinhos de anotação, porque a gente vai ter a oportunidade de participar de uma grande aula e o assunto dessa noite é pães de fermentação natural, segredos e dicas. E a gente está aqui diante de um grande mestre. Chefe, obrigada mais uma vez, né, por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Fiquei sabendo que o senhor preparou um e-book de receitas especiais para a gente, está disponibilizando aqui na nossa área. Gente, aqui em cima, vocês estão vendo no vídeo, tem uma aba ali escrito materiais. Então, se você clicar ali, tem um e-book exclusivo durante a palestra, né? Durante essa grande aula show do chefe, vai estar disponível para você fazer o download. E eu já vi ali que tem receitas maravilhosas para você aplicar aí na sua padaria, na sua confeitaria, no seu café. Então, aproveitem. Chefe, é com você. Obrigado, Jéssica, obrigado pela força aí. E, claro, vamos dar início, então, né? É legal que o evento é virtual, você não está vendo ninguém, então você está aqui falando sozinho. Então, de vez em quando dá aquele embalo, né? Então, eu consigo, Jéssica, falar um pouco do nosso trabalho, você já explanou bastante sobre isso. E o que é legal, assim, para aproveitar bem o nosso tempo, é bacana a gente dizer que o pão, ele começa pelo amor que você tem por ele, né? O pão, a gente não consegue trabalhar o pão se nós não tivermos vontade de fazer o pão, se não tiver amor. Então, pão é amor. O pão, ele é algo sagrado, porque ele já vem muito antes de Cristo, né? O pão já temos relato aí de 12 mil anos que o pão já existe no mundo e foi ali comercializado no Egito há 6 mil anos, né? Já tinha ali umas pequenas vendas que trocavam pães por alguns outros produtos, até por animais também. Então, o pão está presente em todas as religiões, está presente em todas as tipos de línguas diferentes. Todo mundo tem o pão. Acredito que a palavra mais falada no mundo aí deve ser o pão, né? Então, o começo do pão é justamente você amar o que você faz, é amar o pão para que você consiga fazer um bom pão, né? E como nós vamos falar hoje do fermento natural, é justamente porque eu digo sempre que o fermento natural ele é o início de tudo. Não dá para uma pessoa começar a fazer hoje uma panificação contemporânea, uma panificação antiga, uma panificação mais moderna que tem hoje aí, sem ter o conhecimento do levain, que é o nosso fermento natural, porque ele é simplesmente farinha de trigo e água. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, justamente para tirar muitos mitos também, porque eu vejo muitas informações errôneas, né? As pessoas elas acabam passando muita desinformação, talvez por não ter muito conhecimento, até porque a pessoa talvez esteja fazendo algum merchan aí, e fala que o fermento tem que funcionar com aquele produto, com esse ou com aquele, com aditivo, sem aditivo, com massa madre,
quando na verdade o fermento natural ele é apenas farinha de trigo, né? Aqui ó, uma amostrinha aqui, ele é farinha de trigo, água e tão somente farinha de trigo e água. Essa bactéria está presente no ar, está presente no trigo, ela se alimenta de água, se alimenta de açúcar contido no trigo, e você pode ter ela aí na sua casa, de uma maneira bem fácil de fazer. No nosso e-book que foi disponibilizado aí, por exemplo, ele tem a receita que eu vou fazer para vocês aqui, ó. A gente vai ter uma receita aí de como que a gente inicia o levain do zero. Aqui eu tenho 10 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de água, que é onde vai fazer o começo de uma bactéria, né? Vai ter o começo aqui de um levain do zero. Você vai ter esse fermento aqui que eu posso estar fazendo de repente, panetone, ciabatta, pães italianos e outros. Tudo decorrente dessa pequena mistura de farinha de trigo e água. Então, se a pessoa fala para você assim, olha, eu faço meu levain com uva, beleza? Uva também dá para fazer o levain, né? Então, eu faço levain com abacaxi, ok? Com centeio, ok? Com farinha de trigo integral também. Tudo dá para se fazer o levain. A questão aí é que o princípio é o mesmo. Se não adianta, se eu colocar algum outro tipo de produto para enriquecer o meu fermento, é só para enriquecer e mudar a alimentação dele, mas ele é feito de farinha de trigo e água. Então, somente isso. Não há necessidade de pôr outro produto, a não ser que eu queira que o meu fermento tenha um sabor de caldo de cana. Então, eu vou fazer com caldo de cana, misturo água com caldo de cana. Eu posso saborizar o meu fermento, mas é só por isso. Então, a questão de dar força, deixar ele mais forte, isso não vai mudar em nada, porque se eu tenho uma boa farinha de trigo, né, e eu tenho água, eu consigo fazer um bom fermento. Aqui, por exemplo, eu fiz um fermento com... Isso aqui eu uso uma farinha de trigo Motasa, é um moinho que eu trabalho, represento o moinho Motasa aqui em São Paulo e no Brasil. Eu uso essa farinha de trigo para fazer, uma farinha limpa, né, uma farinha pura, que não tem aditivos. Então, eu consigo fazer um levain do zero, com bastante força, e trabalho a qualidade do produto. Então, se eu tenho uma farinha de trigo com qualidade, eu consigo fazer um levain bom, saudável, eu não preciso fazer nenhuma mistura de produto nesse levain. Que eu vou mostrar isso para vocês aqui, para chegar nesse ponto. E se eu tenho aqui, pessoal, o levain, é que eu não posso ficar mudando aqui a câmera do celular, mas eu vou mostrar que a massinha aqui vai ser utilizada. Se eu tenho esse levain aqui, olha só a força dele. Esse aqui ele foi alimentado hoje. Quando eu falo alimentado, é quando a gente renova ele com farinha de trigo e água, tá vendo? A gente pega o fermento. Esse fermento está comigo já tem cerca de 25 anos. Já é um garotinho, né? E tem amigos meus que têm fermento aí com quase 200 anos, que passou de geração em geração e tem guardado aquele produto. Então, como é muito longo o assunto sobre o fermento natural, a gente está só dando uma passada bem rápida para explicar o começo de todos os pães, porque se você não conhece do levain, fica difícil entender o resto. Se a gente consegue fazer hoje panificação, faz um curso e faz uma panificação de fermentação rápida, por exemplo, eu acabo perdendo a essência da panificação. Legal que você consiga entender. Por isso que eu disponibilizei a receita do levain para vocês, de farinha de trigo, água e tão somente isso, para que simplifique as coisas. O pão ele não é complicado. O pão ele é um produto simples quando a gente faz com amor e com vontade. Então eu trouxe aqui para mostrar. Eu já volto aqui no levain. Vou segurar aqui o suspense, né? Acabei derrubando um pouquinho da minha água aqui. Pedi para a Camila trazer outra água para mim aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito com o levain. Esse aqui é um tradicional, ó, pão italiano. Não, pão italiano. Ele é feito com farinha de trigo, água, levain e sal. Esse é o produto que eu tenho aqui, ó. Esse é o tradicional, pão italiano. Então, se eu quero um pão italiano mais leve, eu posso também trabalhar um pouquinho o fermento comum de panificação, o fermento biológico seco, ou fermento biológico fresco. Se eu trabalhar com um fermento biológico fresco ou seco, não tem problema algum, porque o fermento também é natural. O fermento biológico é uma levedura também natural. A diferença é que ela é
feita já com uma cepa, acostumado já com açúcar, acostumado já com a panificação, depende do produto, para acelerar o processo dela, mas ela também é natural. Agora, qual que é o diferencial aqui? A gente precisa ter alguns cuidados, por exemplo, que se eu faço um produto desse com um fermento comum, aonde que está o meu erro e onde está o meu acerto? Vamos lá. Se eu trabalho o fermento biológico seco ou fresco, na verdade, eu só tenho que tomar cuidado para que eu não acelere a fermentação, tá? Então, eu não posso acelerar a fermentação. Por quê? Como tudo na vida precisa de descanso, e com a farinha de trigo não é diferente. Quando eu passo pelo atrito do equipamento, ou se eu faço manualmente o produto, ele sofre um estresse, né? Ele sofre um estresse, ele separa os insumos, né? E a gente não consegue ter uma boa elasticidade, não consegue ter um bom produto. Quando eu faço com pouco fermento e deixo descansar por um longo período, de preferência que eu faça esse pão hoje, né? E amanhã eu vá produzir o produto, vá produzir o pão. Então é legal que ele descanse, pessoal, até 24 horas. Então, se eu trabalhar com levain ou com longa fermentação, eu estou trabalhando bem a minha panificação. Então, o que é longa fermentação? Longa fermentação é quando é a partir de 12 horas. 12 horas é um período bom, né? Se eu conseguir trabalhar 24 horas, melhor. Aí eu vou conseguir ter um pão mais saudável, mesmo que seja com fermento biológico seco ou fresco. O que eu não posso é acelerar a fermentação, que aí é aí onde o nosso levain entra. O levain ele entra nessas características, porque ele é mais lento, ele é uma levedura selvagem, ela não tem costume na panificação ainda, então ela é muito demorada em relação ao fermento comum, por isso que ele acaba ficando melhor, acaba tendo ali um pão muito mais saudável, mais digestivo, é um pão que ele dissipa grande parte do glúten contido na farinha de trigo, então você vai ter um produto bem leve, não vai pesar, pode comer um pouquinho a mais e nem vai engordar também, tá? Não sou médico não, tá, gente? Mas é só para dizer que não faz mal. Então, isso daqui é o pão italiano. Se você puder produzir ele da noite para o dia, é a melhor coisa. Porque o pão italiano, ele é muito simples, ele não precisa pôr melhorador de farinha de trigo, tá? Se eu colocar melhorador de farinha de trigo, vai ficar aquele pão com volume, aquele miolo macio, né? Um miolo de pão, aquele miolo é muito aveludado. Então, ele perde a característica de um pão italiano. Eu vou mostrar para vocês como que é a característica de um pão italiano, tá? O pão italiano é isso aqui, ó. Ele tem que ter esse miolo, tá? É um miolo úmido, tá vendo? Você tem que ter uma farinha de trigo boa também. Como eu falei, eu uso a farinha de trigo Motasa, é uma farinha que eu gosto muito. E aqui tem, ó, ele é um miolo mole, úmido. Esse pão aqui, pessoal, tem 3 dias que ele foi produzido, ó. Olha o shelf life dele. Isso aqui é um pão com levain 100%. Então ele fica o miolo mais úmido. Aqui ele está com 85% de hidratação. Então é preciso ter uma noção também de como hidratar uma farinha de trigo com 80% de água, né? O que eu tenho nesse pão aqui, ó? Não sei se vocês conseguem perceber depois. Ele tá um miolo, ele tá bem assim gomoso, né? E ele tá úmido porque ele tem bastante retenção de água, mas é uma água limpa, né? É um glúten limpo que foi feito aqui e por causa da qualidade do trigo e também a qualidade do fermento natural, eu consigo tirar esse produto sem adição de produtos químicos, né? Como por exemplo, ou seja, aditivos, né? Ou até mesmo um extrato de malte, uma massa madre, para fazer com que ele fique nesse efeito. Então, o que eu tenho aqui? Nesse pão que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu tenho ele com farinha de trigo, água, sal e levain. Então, eu não tenho mais nada. Não tenho aqui aditivo, não tenho nenhum produto de extrato de malte, então somente o levain, água e sal. Eu consigo fazer um dos melhores pães do mundo, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Outra coisa também, ó, segura aí que já já eu faço o fermento para vocês, tá?
Essa aqui é uma focaccia, pessoal. Focaccia, ela é mais fácil de trabalhar, porque eu posso trabalhar ela, por exemplo, eu posso trabalhar essa focaccia numa travessa, né? Numa tapoeira não, que é de plástico, né? Mas tem que trabalhar uma travessa, seja aquelas de vidro, refratária, né? Ou aquelas travessas de fazer bolo. Sabe quanto tem aqui, pessoal, nessa focaccia? 100% de hidratação, tá? Então, depende da região do país, não é todo lugar que se consegue 100% de hidratação. Tem lugar também que vai usar um pouco menos. Então, para fazer uma focaccia dessa, eu preciso de, no mínimo, 80% de hidratação, 80% até 100%. Se você conseguir dominar o batimento da massa, você consegue ter uma focaccia dessa. Então, por que eu vou pôr 100% de água na focaccia? Quanto mais água eu consigo pôr no meu pão ou na minha focaccia que seja, eu tenho o miolo mais úmido e mais retenção de água, que vai me dar um shelf life bem maior. Eu vou conseguir ter um pão desse por muito mais tempo. Não é que eu queira que fique mais tempo, mas eu tenho a segurança de que um pão desse, por exemplo, como mostrei aqui, ó, a focaccia dura aqui, nessas características, dura 5 dias aqui na minha padaria. Eu ter um pão desse aqui, ó, tem 3 dias que eu assei o pão, ele está como pão novo, né? Eu posso comer com azeite aqui, comer ele puro, né? Ou até com manteiga. Por 3 dias ele está perfeito. Então, se eu tenho uma farinha de trigo que absorve muito mais água, certamente eu vou ter um produto muito melhor. É simples assim. Mas a gente não pode generalizar tudo. Mas a dica que eu tenho para você é isso: é uma boa farinha de trigo, né? Que consiga absorver uma quantidade boa de água. Então, tudo que eu consigo pôr nesses pães, como mais água, menos sal, levain ou fermento natural, tenho certeza que é muito sucesso. Isso você pode pôr na tua prateleira bem embaladinho. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Eu trouxe aqui um que está bem fechadinho. Olha aqui. Tá embaladinho aqui, ó, bonitinho com celofane. Ele vai durar aqui na minha padaria 5 dias, 5 dias sem problema algum. Mas tomando alguns cuidados, eu estou aqui em São Paulo, a minha produção ela é controlada, não tem contaminação cruzada, não tem contaminação química, não tem contaminação biológica. Então tem que ter um controle. Nós temos aqui uma técnica de nutricionismo, né? Então ela toda semana faz uma geral aqui na padaria para a gente não cometer nenhum erro. Então é importante que você tenha as condições de higiene muito bem acentuado para que não tenha nenhum problema. Então eu vou já falar também, pessoal, eu vou falar já também do brioche e do fermento de uva que eu trouxe lá na minha passagem pela China. Eu vou mostrar um pão asiático para vocês aqui, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa dos pães rústicos aqui, tá? Deixa eu ver que mostrei a focaccia, o pão italiano. Sim, sobre essa fermentação do pão rústico, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a gente a pergunta, porque esse assunto vai muito longe. Aqui mesmo no Santuário dos Pães, a gente ministra cursos de fermentação natural, então levo o dia inteiro explicando, fazendo, mostrando como fazer, e a gente acaba consumindo um bom tempo. Então, eu acho que eu consegui passar alguma ideia do pão rústico e do fermento natural. Eu vou partir, então, eu vou já falar do fermento de uva para vocês. Então, só para fechar esse assunto do fermento tradicional, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó. Eu separei aqui eu tenho 10 gramas de água, 10 de farinha de trigo, e eu vou misturar uma na outra para fazer o meu levain do zero. Tá aqui, ó. Não tem segredo algum, pessoal. Até se eu errar um pouquinho nas medidas, não tem problema. Pega aqui uma colherzinha para fazer aqui, ó. Olha só, misturou aqui. Você mistura por 5 minutos. Eu não vou misturar 5 minutos para não tomar o tempo de vocês, mas eu preciso aerar esse fermento por 5 minutos, mais ou menos, que é um tempo que eu tenho para que eu consiga captar toda a bactéria, tudo, e fazer aqui a minha mistura certinha. Eu vou misturar essas 10 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de água. Eu vou cobrir com plástico, né, com filme,
e vou guardar para o próximo dia, tá? Vou guardar para o próximo dia. Quando for amanhã, depois de 24 horas, eu vou repetir 10 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de água, e vou fazer a mesma mistura por 5 minutos. Então, vou pôr numa vasilha maior, né? Põe num bowl um pouquinho maior, e você vai repetir isso por 6 dias, tá? 6 dias você vai pôr 10 gramas de farinha, 10 gramas de água. Esse é um período que eu tenho para que a bactéria consiga consumir todas as toxinas, consiga eliminar outras bactérias, como fungos, né, como o Hopi, como esse tipo de bactéria que vai causar lá na frente um problema maior. Então, esses 7 dias ela vai estar trabalhando para trocar e ficar só uma colônia ali, só uma colônia de bactéria, que vai, dali para frente, ficar o nosso fermento eternamente. Ó. E ela vai dominar, vai estar passando ali de geração em geração, e ela vai estar aqui consumindo tudo que entra de ruim. A função dela é consumir os males que tem nos insumos, né? Especialmente numa farinha de trigo que passa no processo de indústria, né? Os rolos, eles às vezes pode causar algum dano, e o levain ele tem essa missão de consumir tudo que faz mal para a saúde. Então pode ficar tranquilo e confiar. Dá para você depois dar um Google, né, e pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Procura aquela pesquisa de academia, né, acadêmicos, né? Tem muita informação errônea no mercado, então toma cuidado para não cair no golpe aí de informação errônea. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou apresentar para vocês um outro tipo de pão que eu uso outro tipo de fermento natural. Olha só. Lá na China, a gente usava um fermento de uva. Ele é utilizado para fazer os pães semidoce, pão panetone, pães de café. São pães com uma outra tonalidade e outro tipo de pegada. Esse de uva, eu não mandei para vocês a receita, por isso que eu não vou fazer aqui, mas eu vou mostrar mais ou menos o que vai para fazer o fermento de uva. Depois vocês podem me cobrar que eu mando a receita aí através da rede social. Não sei se a gente consegue depois, quem me cobrar lá no Instagram, eu consigo mandar para vocês, ou através mesmo da BIP aqui, a gente manda a receita do fermento de uva, né? O fermento de uva a gente faz, por exemplo, aqui, esse é um pão feito com fermento de uva. É um pão, ele chama pão do rei com queijo. Eu vou apresentar para vocês já já. Camila, você pode me emprestar aqui a uva e a água? Deixa eu mostrar para eles aqui, por favor. Camila, gentilmente, está me ajudando aqui hoje. Só para mostrar como é que faço o fermento de uva aqui, para entender ele melhor. E brigadão. E quem sabe faz ao vivo, né? Faustão. Ó, pessoal, é o seguinte, fermento de uva vai uvas passas, tá? Água e um pouco de açúcar, tá? Então, são 3 ingredientes que eu vou estar utilizando para fazer o fermento de uva. Então, ele é feito uma mistura de, ó, você tem uma ideia aqui, ó, água. Tem a quantidade certa, pessoal, eu prometo que eu mando para vocês aí, tá? Podem me cobrar. Até peço desculpa que eu não tinha pensado nisso. Depois eu lembrei que a gente fazia esse fermento lá na China. E aqui vai um pouco de uva passa. Eu vejo muita gente fazendo o fermento com aquela uva, o bagaço da uva, né? Olha só, aqui estou misturando aqui, ó. Misturar bastante para fazer o açúcar não ficar no fundo do pote. Eu vou misturar água, açúcar e uvas passas. Pronto, meu fermento está pronto. Então, diferente do levain que vai farinha de trigo e água, esse só vai isso, tá? Só que ele não vai fazer alimentação diariamente. Ele vai ficar fechado num pote, de preferência um pote comprido, né? Ele vai ficar bem fechadinho e todos os dias você vai fazer ele respirar. Você vai abrir e trocar o plástico. Você vai tirar aquele filme, né? E vai pôr de volta para ele respirar um pouco. Aí você vai fazer isso daqui, ó. Vai mexer um pouquinho ele para oxigenar. É simples assim. Então, todo dia, durante 7 dias, eu vou fazer isso. Ele vai ficar parecendo um refrigerante, vai ficar aquelas bolinhas, parece uma champanhe. Na verdade, parece uma champanhe, né? Então, eu vou fazer assim, ó.
Eu vou pegar depois essa receitinha e mandar para vocês. Pode me cobrar, tá, pessoal? Até peço desculpa aí, eu pensei na última hora aqui, tá? Olha só, esse aqui é um pão asiático, ele chama pão do rei com queijo, tá? Então ele é diferente. Ele é um pão que é feito com fermento de uva, tá? Vai fermento de uva, vai fermento natural, vai os dois fermentos, ó. Ele vai poliche, né? E ele vai também o fermento natural. Ele vai poliche, que é uma massa madre, né? O polonês, né? Ele vai fermento natural e ele vai fermento de uva. Olha como ele fica macio, pessoal. Isso aqui é diferente. Isso aqui é um pão que eu não sei se faz no Brasil, tá? Aqui na minha padaria, a gente vende muito desse pão. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, ele vai recheado de nozes, né? Ele tem nozes e tem queijo coalho. Vou deixar vocês com fome aí agora, que esse pão é muito gostoso. A gente vende cerca de 20 pães desses por dia. Esse pão também não vai aditivos, né? E vai os 3 fermentos. Ele usa o fermento de uva, o fermento natural comum, e ele usa também o poliche, que é uma massa madre. Então, se eu entrar nesse assunto das massas madres, a gente não vai conseguir terminar hoje. Então, a gente vai deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Ou depois vocês podem também me perguntar, depois vai ter aí pergunta, né? Vai abrir para as perguntas. E vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas aí. Tomara que eu consiga responder a todos. Mas é isso. Então, esse daqui é um pão que é feito com fermento de uva e outro. Por que eu falei do fermento de uva, já que o fermento é só farinha de trigo e água? Espera lá que eu vou explicar, pessoal. Bom, se o fermento é só farinha de trigo e água, por que eu estou falando do fermento de uva? Ok. A uva ela tem uma enzima, tá? Ela tem uma enzima que ela também consome os males causados pelos produtos, né? Pelos produtos químicos, até pelos insumos que vão. Além disso, ela é como se fosse um amaciante natural. O que é esse amaciante natural, Rosivaldo? Ela ajuda na maciez do pão doce, do panetone, do brioche. Esse aqui é um brioche. Ó. Se eu uso o fermento de uva, além do sabor, pessoal, é um sabor mais acentuado. É um fermento que ajuda no paladar, em coloração, uma coloração mais escura, né? E um aroma sem igual, sabe? Quando tu assa no forno aqui, o cheiro vai longe. O fermento de uva, ele vai muito bem nos pães semidoces. Então, não é para utilizar o fermento de uva nos pães rústicos. Pão rústico é o fermento, é o levain, né? Que a gente fala levain. Levain é em francês, né? Fermento natural em francês, como o sourdough em inglês, a massa azeda em Portugal e o fermento natural aqui no Brasil. O que acontece? Se eu utilizo o fermento de uva, eu vou aumentar a qualidade dos meus produtos. Como eu disse que o fermento consome grande parte dos bolores, né, do mofo, eu vou ter muito mais qualidade dos meus pães na prateleira. Por quê? Ele vai conferir cor, vai conferir aroma, ele vai conferir maciez e umidade, naturalmente. Lembrando que assim, ó, pessoal, tem que lembrar que o teu ambiente de produção, o pessoal que está manipulando tem que ser muito bem treinado. Qualquer contaminação de fora põe a perder tudo isso que eu falei. Então, não adianta a gente pegar um ambiente todo cheio de contaminação, ter um ambiente que não tem segurança alguma, e você vai fazer um pão desse, eu te garanto, até de noite já vai estar com problema. Então, ele vai ajudar, ele vai auxiliar na durabilidade dos pães, mas ele precisa da nossa ajuda para que isso aconteça. Então, se você conseguir ter um ambiente seguro para a produção desses pães, né, você vai conseguir ter o melhor. E claro, mesmo usando o fermento, se você precisar usar um antimofo, não tem problema, problema de cálcio, né? Às vezes depende da região. Região Nordeste, por exemplo, pessoal, eu trabalho muito no Belém do Pará, no Piauí, e são regiões muito quentes e precisa de um cuidado maior. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, não é você fazer. A Belém do Pará, por exemplo, é uma região muito úmida. Além de ser muito quente, ela é muito úmida. Então, precisa tomar alguns cuidados aí, porque essa região é mais propícia, né? Por causa da umidade e o calor. Umidade e calor é
berço para bactérias ruins, né? Então precisa tomar muito cuidado. Mas tomando esses cuidados devidos, você consegue trabalhar o fermento de uva e o fermento tradicional. E aí, pessoal, tem outros tipos de fermentos que vai também auxiliar no pão artesanal. Para vocês terem uma ideia, todos os pães que eu trabalho aqui, gente, depois quem quiser a nossa rede social, acho que o pessoal pode disponibilizar o Rosivaldo, o @Rosivaldo Bispo, né? E o Natural Bakery, que é a nossa padaria, e também o Motasa, né? Que eu estou no Motasa, vocês podem me encontrar nesses arrobas aí. O brioche é super macio, pessoal. O brioche sem pôr amaciante, a gente usa longa fermentação, que é deixar a massa descansando de um dia para o outro. Agora que eu falei para vocês do levain, que é para os pães rústicos, né? Já mostrei aqui. Pão rústico é a ciabatta, pão italiano, baguete francesa, focaccia, pão de campanha, sourdough, são os pães rústicos e outros, né? Os pães alemães são pães rústicos, né? Então, esses pães, eles são a base do fermento natural. Eu estou falando isso que eu já vou mudar desse assunto aqui, mas estava lembrando que esse mesmo fermento aqui, eu faço ele fermento duro, que é para panetone. Ele é uma hidratação de 40% de água, né? E eu faço o fermento líquido, que é o mesmo fermento, só que eu vou utilizar 100 a 120% de água sobre o peso da farinha de trigo. Então, eu vou ter o fermento líquido para quê, Rosivaldo? Esse fermento líquido, pessoal, vai bem na baguete francesa e no croissant francês. Ele vai dar mais leveza e uma casca mais fina do que o pão italiano. O pão italiano tem uma casca mais grossa, né, que vai ter uma casca bem mais grossa. Então, ele vai afinar um pouquinho a casca da baguete para ficar mais suave e vai ter uma baguete francesa poder aqui eu falar para vocês um pouco das nossas massas madres e também para terminar aqui o assunto do brioche. Então vamos lá, os pães rústicos, pessoal. Pães rústicos eu preciso trabalhar fermento natural. Bom, mas e Rosivaldo, então se na minha região é mais calor, é mais úmido, tem outro tipo de fermento natural que eu possa trabalhar? Sim, tem muitas empresas que trabalham o levain desidratado, tá? Ele é desidratado, ele é seco, ele é inativo, não tem levain com atividade como esse daqui. Então, ele é inativo. Então, para você vai usar ele por causa das características que ele vai te dar. Ele é mais saudável também. Então, ele vai ficar mais, vai dar mais cor para o pão, mais sabor, vai dar aquele sabor bem mais acentuado do pão italiano, da baguete francesa. Você pode encontrar várias marcas aí que fornecem. Aqui no Brasil tem muitas marcas aqui que fornecem o levain desidratado. Esse levain desidratado, pessoal, ele é inativo. Então é o mesmo, só que é seco, né? E até tostado, alguns deles, para dar uma tonalidade mais escura. Então eu posso, de repente, trabalhar o fermento desidratado que muitas empresas têm no mercado hoje para vender. Infelizmente, a maioria são importados. Nós não temos ainda muitas empresas que têm esse produto aqui no Brasil. Então, tem um precinho mais elevado. Acredito que bem mais caro do que o fermento. Isso aqui, custo que tem esse fermento aqui. Esse fermento, acho que ele deve custar menos de 10% do valor de um fermento seco, do fermento desidratado. Mas é bom. Então, se eu tenho uma opção de trabalhar o fermento desidratado, por que não? Então, você pode trabalhar também o fermento desidratado. Ou líquido, né? Tem ele também em garrafas, né? Líquidos, né? Então, é bacana trabalhar assim. E você fazer os teus pães rústicos de boa qualidade. Fazer um pão de boa qualidade aí na tua padaria, um pão que tem um aroma bom, tudo. Eu acho que vai ser bem legal. É importante que você trabalhe o levain. Agora, pessoal, quando eu falei aqui do brioche, só para tirar fora aqui do brioche, é justamente para você trabalhar a fermentação nos pães doces. Eu vou ter mais tempo de prateleira, mas eu vou ter que equilibrar o sabor dos produtos, eu vou ter que equilibrar todos os ingredientes, eu vou ter que ter uma noção de produção. Aí eu vou ter um pão macio, naturalmente,
durando um pouco mais. O que é durando um pouco mais, pessoal? Se o pão é novo, olha, se você tiver uma padaria de uma circulação melhor, 2 dias, não precisa trabalhar muito com a prateleira. Eu digo, quando eu falo assim, 4 dias, 5 dias, é uma segurança que eu tenho, né? É uma segurança que eu tenho para que não tenha problema na casa do meu cliente quando chegar o produto. Mas se eu puder todo dia fazer produto fresco, é claro que é melhor. Então, se eu todo dia puder fazer a produção de brioche, produção de pão italiano, tudo é melhor. Que hoje aqui em nossa padaria a gente faz 95% fresco, tá? Tem alguns pães embalados, mas a maioria deles é o pão que sai no mesmo dia. A gente abre aqui logo umas 6 da manhã, vai até umas 10 da noite, mas aí é bem rotativo para que a gente não tenha produto também muito antigo na prateleira, tá certo? Então, por um tempo de prateleira é só para garantir que não vai ter problema com mofo, né? Mofo ou ressecamento. Dicas agora, pessoal. Dicas sobre como eu vou tirar um bom produto macio, tá? E como que eu vou ter um produto mesmo? Tem o brioche, tem bastante manteiga, tem bastante gemas de ovos, tem bastante açúcar. Então, e agora? Vai ficar bem pesado esse brioche, né? Claro que não, é só a gente preparar ele muito bem. Farinha de trigo de excelência, daí um açúcar bem equilibrado, manteiga, se possível, mas também dá para fazer com margarina, tá? Mas ele é feito, o brioche francês, por exemplo, feito com manteiga, uma farinha de trigo de uma M65, por exemplo, que é uma tenacidade 65, eu consigo fazer um produto muito macio, natural e que dure mais tempo de prateleira. Como que eu faço para ter um brioche macio assim? Simples. Eu faço a massa dele hoje, ponho numa caixa plástica, ponho na câmara fria. Quem não tem câmara fria, coloca numa geladeira. E amanhã é que eu vou cortar, porcionar e trançar, pôr na forminha, tá? Então eu vou ter um brioche bem macio e bem durável. E ele vai estar muito mais saudável porque ele dormiu. Então aí chama-se longa fermentação. Longa fermentação. Então, olha só, olha como o fermento vai longe, né? Então eu tenho longa fermentação, fermento natural de uva, tudo isso daqui é massa madre, pessoal. Tudo é massa madre. Então eu vou ter o fermento de uva para trabalhar a maciez e a umidade dos meus pães doces, como por exemplo o pão brioche, ou o panetone, ou até para fazer os pães semidoces que eu posso estar utilizando. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar longa fermentação, ainda que eu não utilize o fermento natural. O brioche, a receita do brioche mesmo não vai fermento natural. Nós adicionamos porque nós temos uma bandeira de fermentação natural e é mais saudável, né? Mas o brioche, a receita mesmo, ela não vai fermento natural, mas ela vai longa fermentação, que é o que vai me dar mais segurança para consumir esses produtos. Então vai dormir a massa para amanhã, e amanhã eu vou modelar meu pão semidoce, e vou fornear. Eu vou trabalhar isso 12 horas depois ou 24 horas depois. Então, falamos de fermento natural de uva, e existe outros fermentos naturais também. É bem longa a história, não vamos conseguir falar de tudo aqui. Mas fato é que se eu trabalho a longa fermentação, eu vou ter capacidade de ter o melhor dos meus produtos. O melhor, 100%, sempre longa fermentação. O que eu fazer, pessoal? Mas se eu não estou usando fermento natural, eu não estou usando maturação, eu posso usar uma massa madre? O que é massa madre, pessoal? Seguinte, saindo aqui um pouco dos fermentos naturais, nós temos massa madre, massa mãe, né? Massa mãe. O que é massa madre, pessoal? Massa madre, por exemplo, é uma sobra de massa. Sobrou lá uma massa de pão francês, uma massa do brioche, uma massa do pão de hot dog. Eu não perco essa massa, desde que ela esteja nas condições sanitárias perfeitas. Não pode ter contaminação, pessoal, sempre. Então, sobrou lá um pouco daquele pão, eu posso guardar numa geladeira abaixo de 5 graus, para não ter contaminação esse produto.
guardo para o próximo dia e ela vai me servir para me ajudar no próximo pão doce, ou no próximo brioche, ou no próximo pão que eu vou fazer semidoce. Então, a massa madre, por exemplo, é uma sobra de massa do dia anterior, ok? Bom, mas existem outras massas madres, por exemplo, poliche. O que é o poliche? Poliche é uma mistura de água, 100% farinha de trigo, 1% fermento. 1% fermento fresco ou 0,3 fermento biológico seco. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, pessoal, exatamente um dia antes. Se eu vou colocar 100% farinha de trigo, 100% água, eu não posso pôr tudo de uma vez. Quem tiver aquela batedeira planetária, por exemplo, pode pegar e colocar 80% dessa água, 60%, 80%, faz uma massa dura, quando ela estiver lisa e enxuta, aí eu ponho aos poucos o restante da água até absorver 100%. E claro, o fermento também já vai estar incorporado a isso. Então, eu pego essa mistura de 100% farinha, 100% água e mais 1% de fermento biológico fresco ou 0,3 do seco e faço uma massa chamada poliche. Poliche vem do polonês, né? Quer dizer, poliche foi desenvolvido na Polônia e puseram o nome de polonês, poliche. O poliche eu vou guardar na geladeira ou na câmara fria, 5 graus, 6 graus, para que eu utilize no próximo dia, tá? Então, no que eu vou usar o poliche? Por exemplo, olha só, o poliche é muito utilizado na baguete francesa, mas eu não falei agora há pouco que eu uso levain líquido para baguete francesa? Pois é, mesma coisa. Eu só tenho que escolher que tipo de fermento que eu vou usar, se é o fermento natural ou o fermento natural do poliche, que é o fermento biológico, que é igual ao fermento selvagem. Um vai ser mais lento, o outro vai ser mais rápido, porém, ambos são fermentos naturais. Mas se eu quiser um sabor mais acentuado, um saborzinho mais azedo, que tem uma acidez acética maior, eu vou utilizar o fermento feito com levain. E se eu for utilizar uma baguete mais suave, mais leve, casquinha mais fina, eu vou utilizar o poliche. O poliche vai dar mais leveza, menos miolo grosso, né? Já a baguete francesa feita com levain líquido vai ter o miolo um pouco mais grosso, né? Semelhante ao pão italiano, mas uma delícia. Ambos são excelentes. Então, eu utilizo tanto o levain líquido quanto a poliche para fazer baguete francesa, fazer croissant francês e outros pães. Os pães asiáticos que eu trabalhava na China, por exemplo, todos utilizavam poliche. Todas as receitas vai poliche, porque ajuda a enriquecer o sabor, ajuda a dar mais leveza, dar uma casquinha mais fina. Então, ele consegue agregar valor no produto, tá certo? Então, eu tenho como fazer o poliche, né? O poliche é o que eu falei para vocês. Não tem uma regra, porque se eu tenho que fazer 2 quilos de farinha de trigo, por exemplo, eu pego 30% dessa receita e vou fazer um poliche um dia antes. Se é 2 quilos de farinha de trigo a minha receita, eu vou pegar, na verdade, 600 gramas dessa farinha, vou misturar com um pouquinho desse fermento e dar de 100% de água para o próximo dia eu pôr na minha receita de baguete francesa. Se eu não me engano, pessoal, aí tem sim, eu acho que, se eu não me engano, nesse receituário que eu mandei para vocês, tem a receita da baguete francesa e também tem a receita do poliche, tá? Então, se não tiver, eu fico devendo para vocês, depois eu pago isso daí. Vocês me cobram aí que eu consigo mandar depois. Mas eu acho que tem sim a receita aí. Então, esse é o poliche. As massas madres também tem a biga italiana, que também é uma massa madre. A biga italiana, ela é um produto feito específico para pizza, porém, ela é muito utilizada na indústria de pães de forma. Pois é, muitas indústrias de pães de forma utilizam a biga italiana, para fazer pão de forma, porque ela dá mais força também para o pão de forma. Então, algumas regiões, como o Norte e o Nordeste, que tem ali a necessidade de um produto mais forte ainda, por causa do calor excessivo,
Nesse momento, você vai conseguir, com a biga italiana, mais estrutura no seu pão. Então, fica a dica aí para fazer pão de forma industrial, né, ou pão de forma caseiro também, de utilizar a biga italiana. A biga italiana, na verdade, é feita uma massa madre, onde a hidratação dela é bem menor, ela é inferior a 50%. Então, fica uma massa mais dura, mas ela vai dormir. É como se fosse o polish, né? Só que é o contrário. O polish vai 100% de água e a biga vai 40% a 45% de água. Então, você tem uma biga italiana que normalmente fica 72 horas de maturação e tem a polish que fica normalmente 24 horas, 12 horas, 24 horas. São tipos de massas madres que você pode estar utilizando como recurso na tua padaria, na tua fábrica, né? Os produtos feitos à base de fermentação natural, feito à base de massas madres, são muito, muito melhor, pessoal, muito melhor. Então, o que você deve evitar, se você quer ter uma padaria de sucesso, especialmente nos dias de hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje o consumidor está muito mais informado. O consumidor hoje ele consegue informação mais rápido, então você não consegue fazer um produto de qualquer jeito. Se você fizer um produto na tua padaria, dá uma pesquisada direitinho, faz corretamente, porque o teu consumidor ele vai te respeitar, porque você está respeitando o processo, a receita, está respeitando tudo e está batendo as informações, porque hoje ele tem informação. Hoje tem o Google, né, que você consegue aí um mundo de informação, consegue puxar receitas boas, consegue ter informação precisa. Então, hoje não dá para esconder nada. Hoje, se você falar alguma coisa, você tem que provar, porque as pessoas vão te cobrar aquilo que você está prometendo. Então, quando eu falo para vocês de fermento natural, do fermento feito à base de uva, das massas madres, se você vier aqui na minha cidade, onde eu trabalho, tem a padaria, temos a escola Santuário dos Pães, você vai achar tudo isso, porque eu prego justamente aquilo que eu faço. Então, se eu prego o que eu faço, você não vai me pegar de surpresa. Se você chegar aqui, eu vou ter o fermento de uva, eu vou ter o fermento natural, eu vou ter o polish, eu vou ter a massa madre e eu vou ter os meus pães. Esses pães, eles vão estar justamente conferindo aquilo que eu estou falando para vocês. Então, a gente está aqui na cidade de Osasco e tem o nosso Instagram também do Natural Bakery, todo dia a gente posta alguma coisa lá. Tem todas as informações que eu estou comentando com vocês aqui. Tem também nós temos aí também o Instagram da Motasa. Motasa tem tudo lá sobre o Rosivaldo Bispo, tem as receitas, tem mais receitas também, tem bastante produto aí. Eu queria mandar até um abraço pro pessoal da Motasa que estão assistindo aí, agradecer o pessoal da Bíblia também pelo apoio, pelo convite, né? E sei que está chegando perto do nosso finalmente, né? Já deve faltar uns 12 minutos aí. Eu queria dizer para vocês que a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. E sobre as massas madres também, que é importante, pessoal, lembrar que você não pode trabalhar uma massa, eu falei agora da massa velha, a massa dormida. Como que eu vou te dar uma informação dessa se eu também não te ajudar como empregar a massa madre? Veja bem, se eu vou utilizar uma massa dormida, não ultrapasse 20% de massa dormida sobre a farinha de trigo da receita. Então, o ideal é que você fica entre 10%, tá? Máximo 20%. Por quê? Pessoal, quando eu tenho uma massa dormida na geladeira, ela produz ácido acético. Se ela produz ácido acético, é o mesmo que você tem no vinho, no vinagre, no limão. Então, vai ficar azedo. O teu cliente vai te devolver o pão dizendo que o pão está velho, o pão está azedo, então tem que ter um equilíbrio. Nada de pegar aquela bandeja de pão que sobrou e pôr na tua receita. Então, tudo na vida tem que ser balanceado. Então, se eu vou reaproveitar uma massa que sobrou, primeiro eu tenho que saber se essa massa está saudável, se ela ficou na geladeira mesmo, ou se ela ficou o dia todo fora da geladeira. Não dá, né, gente? Então, tem um pessoal que trabalha com pão aí que fica até 24 horas no armário ali esperando para assar o pão. Sinceramente, esquece, não dá para você reaproveitar. Então, você
joga fora essa massa porque ela está perdida. Então, a massa que eu vou aproveitar é uma massa saudável. Então, é aquele pão que eu trabalhei, né? É aquele pão que eu trabalhei, deixei na geladeira cuidadosamente, higienicamente, tudo em dia. No próximo dia eu vou pegar aquele pão da geladeira e vou colocar, vou fazer a soma, por exemplo, se eu faço uma receita de 10 quilos de farinha de trigo, qualquer receita, pizza, pão, pão doce, pão de sal, se eu faço uma receita que vai 10 quilos, eu vou adicionar 1 quilo da massa velha, da massa dormida, no máximo 2 quilos. O pão doce aceita 2 quilos. Então, massa doce, semidoce, pode pôr até 2 quilos, sem alterar a tua receita. Pão de sal, tome cuidado, porque ele pode dar um pouquinho mais de acidez e o cliente confundir o produto. Então, fica a dica. Eu vou usar mínimo de 10%, máximo de 20%. Então, muito cuidado com isso. Eu posso reaproveitar a massa, mas eu tenho um limite. Eu tenho vários limites. Por exemplo, tem que estar saudável a massa, e eu tenho que saber fazer o peso desse produto. Ponho na balança, peso e eu ponho para bater na minha massa do começo. Aí eu vou ter uma massa mais rica e mais saborosa, mas eu tenho controle de tudo. Nada de fazer a olho. Aliás, pessoal, receita não tem que fazer a olho, tá? Tem que fazer medida, a medida correta, a medida certa para que tudo corra bem, para que a receita saia bem balanceada, tá? Gente, se eu esqueci de alguma coisa, vocês me cobrem aí, tá? Me vê, Jéssica, acho que eu já falei tudo, né? Eu tinha feito uma colinha aqui para não esquecer dos assuntos, mas eu nem acabei nem olhando para a colinha aqui, Jéssica. Quem sabe é assim, né? Faz ao vivo. Né? Maravilha, muito bom. A gente gostou muito dessa aula e o pessoal está participando bastante aqui, Sério? chefe. Eu vou ler alguns comentários para você e aí depois eu vou lendo alguns comentários e você pode comentar em cima dos meus comentários, tá? Perfeito, manda A aí. gente faz um bate-bola aqui. Ó, Bora. a Odara, primeiro ela comenta, que pães lindos. Odara, eu tô com você, eu tava aqui assim babando, meu Deus, eu preciso que a próxima apresentação a gente faça do lado do chefe, porque é muita covardia a gente ficar assim, ó, separados por uma tela, entende? Né? Eu conseguia sentir o cheiro, quando você fez assim, olha, na tela, com o pão, E aí vai. eu, que Nossa, maldade. é verdade, é o pão asiático lá, é o pão do rei com queijo. Ah, Ele pois realmente é. é um pão maravilhoso. Pois é, por isso que tem toda saída aí na sua padaria, né? Eu fiquei babando. Outra Tem, coisa, você... quando você amassou assim, foi amassando o outro, aquele outro. O brioche, tá aqui, ó. Nossa, aí, gente, que Não, quer ver? maciez. Eu vou te mostrar, porque assim, pessoal, olha só. Às vezes a gente Ah, fala, foi, mas tem que mostrar. Os meus pães, eles são pães. Tudo que eu falei é o que a gente faz aqui, ó. Olha esse brioche aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, eu vou abrir aqui, ó, sem combinar nada. Olha só o filamento dele. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o filamento dele? Olha só. Isso aqui é um brioche, ó. Esse aqui é um brioche. Esse brioche é de ontem, não é de hoje, não, tá? Olha aqui. ah, Você percebe isso aqui? eu percebo. Ó, o cheiro de manteiga, tem um cheiro de manteiga fortíssimo nesse pão, mas isso aí tudo que eu falei, Jéssica, é a qualidade do trigo, é a qualidade do processo, a gente não erra nada, tem que fazer tudo corretamente para que tudo corra bem. Usar bons ingredientes acaba tornando o produto um bom pão, né? Um pão de referência, enfim, faz com certeza E faz ter diferença. um respeito pelos seus clientes. Aqui nós tratamos nossos clientes como um rei, como que nós quiséssemos que fôssemos tratados. Então, os nossos clientes aqui, nós mostramos a realidade para eles nua e crua. Eles podem perguntar tudo aqui para a gente. E essa vida a gente leva para o resto do Brasil aí, as informações. É até uma polêmica, né, chefe, que a gente vem acompanhando, assim, de alguns, né, empresários que falam sobre a concorrência, que aumentou mesmo, e é normal, e não só na área de panificação e confeitaria, mas como em diversas áreas, está tendo concorrência, né? O pessoal está atacando as nossas áreas, às vezes pessoas que não têm a preparação, não têm a qualificação, não têm uma experiência, uma vida aí na panificação, e estão fazendo para vender, enfim. Mas o diferencial é isso que você falou, a qualidade. E é aí que faz a padaria lotar, é aí que faz a padaria ser movimentada, né? E o produto
igual você falou aí, vai escoando, né? Tem aquela Sim, demanda sim, grande aí na padaria sim, por sim. dia. Tem, Jéssica, é assim, é que vale lembrar uma coisa, a gente também não, eu não estou aqui, não estou fazendo propaganda de nada, a gente está aqui fazendo uma palestra saudável, né? Mas vale lembrar que, assim, atualmente eu estou trabalhando no Moinho Motasa, represento o Moinho Motasa e eu gosto muito, a minha padaria toda eu uso essa farinha. Então é importante lembrar que a qualidade do trigo é de suma importância. Então eu tenho um trigo bom e um bom processo, um bom produto. Eu tenho utilizado, ó, todos esses produtos que eu usei aqui, para você ter uma ideia, eu uso isso aqui, ó, a M65 da Motasa. Pois a gente, não sei se tem como depois passar a informação quem precisar, porque nós temos um trabalho voltado para a panificação artesanal e é levado muito a sério. E hoje a escolha dos ingredientes faz toda a diferença também. Então, perdão, Jéssica, só falei porque assim, é importante a pessoa. Jéssica, eu trabalho o Brasil todo, inclusive a região norte, nordeste, sul, sudeste, tudo. A gente vê a dificuldade que é para o padeiro fazer também um produto bom. Então, eu não posso também jogar a responsabilidade no padeiro. Senão o dono da padaria que está aqui assistindo, o dono do supermercado, ele pode chegar amanhã também e falar assim: olha, ele consegue fazer, você tem que fazer, mas não. É um apunhado de coisas. Bom produto, bom processo, boa informação, tudo tem que estar correndo junto. Senão eu não consigo ter bons resultados. Então é importante isso, porque hoje no Brasil é difícil encontrar um material de boa qualidade. Até que nós estamos conseguindo hoje, com muito esforço, trazer coisas boas para o Brasil, viver coisas brasileiras, inclusive, né? Fazer informação para essas pessoas. Porque se ela consegue dominar o processo, ela consegue trabalhar o produto. Perfeito. Chefe, tem aqui também Maria Lima. Concordo, Cristina Maria de Lima. Chefe Rosivaldo Bispo. Quer me matar com essa focaccia? Concordo com você, Cristina. A Janaína Né? também. Ela fala, top das galáxias. É muito elogio, né? Josiane Né? falando, apaixonada. Eu também fiquei aqui apaixonada por tudo que Legal. você falou. A Josélia Alves fala, manda um abraço pro padeiro Luan. Abraço, Ganhou Padeiro fã, Luan. bons fãs. Abraço, Padeiro Luan. Aí, ó, padeiro Luan já tem o abraço aí do chefe Rosivaldo Bispo. Thalita de Lima Moura, que pães maravilhosos. Gente, e tem receita do chefe disponível para vocês. Então, cola que é sucesso, viu? A Thalita também, ela confessou aqui, ó, já fiz o levain também e não tive coragem de fazer o pão. Sério? Nossa. Ai, ai. Ó, vamos lá, tem mais comentário. A Daniele Fiuza, ela fala que a fermentação natural, né, é fantástica para ela. A Thalita, ela só fala bem assim, eu acabei me perdendo naqueles pães de várias dobras, né? Acabou ficando ácido demais, né? Ficando ácido o pão. Tem algum motivo, alguma Tem, dica em relação a isso, tem. chefe? Tem sim. Primeiro, qual que é o nome dela? O nome dela é Thalita de Lima. O Thalita, na verdade, assim, ó, lembra que eu falei do produto bom, tem que ser um produto bom e tem que saber utilizar ele. Na geladeira, eu não sei qual o produto que ela usa, mas na geladeira, por exemplo, é onde fica azedo o pão, por incrível que pareça. Se ela está fazendo pão com levain, evita ficar usando muito a geladeira, só usa uma vez só. Por exemplo, as dobras, eu só vou dar o tanto de dobra que eu preciso. Tem farinha que não pede mais do que uma dobra, por exemplo. Então, é importante que você trabalhe o seu pão no seu momento. Uma dica importante, trabalhar água gelada, usa aquele termômetro de espeto, né, que você põe na massa, não deixa ultrapassar os 26 graus. Quando passa muito, olha só, são duas coisas distantes. Quando eu esquento a massa, eu azedo o meu pão, e quando eu ponho na geladeira também, ele pode azedar na geladeira. Entende? Então, você tem que ter o controle da temperatura desse pão. Eu vou trabalhar com ele no máximo 26 graus, eu vou fazer as dobras que ele pede e não as dobras que estão necessariamente na receita. Tem farinha que fala, dá 3 dobras de 3, dá 4 dobras de 3, então às vezes não precisa. Às vezes tu dá uma única dobra e já está pronto. Então tem que ter um pouco de entendimento disso, porque não, a pessoa que está começando agora, às vezes ela fica um pouco perdida nas informações, porque ela acabou de começar, é normal, né? Mas se eu se eu sinto que a massa já está firme e já está bom para fazer a modelagem do pão, não preciso dar mais dobras, não há necessidade. Então, controle da temperatura para não passar
26 graus, e controle da geladeira para não gelar muito também, porque na geladeira produz o ácido acético, né, que fica o azedinho lá, e ele pode ficar fora de controle. Então, se você vai fazer um pão italiano, por exemplo, um sourdough americano, você tem que deixar ele fora da geladeira. Por incrível que pareça, ele vai ficar bom fora da geladeira, não na geladeira. É um pouquinho confuso, mas depois com a prática você vai lidando bem com essas situações. Dica de ouro, gente. Passou aí dica de ouro, viu? Thalita, pega essa dica aí para você fazer esse pães de dobra aí, fazer ser um sucesso. Fica legal. A Daniele Fius, ela também pergunta assim: pode colocar iogurte na mistura? Agora, pior que eu me perdi aqui em relação ao quê? Talvez é comum colocar iogurte natural no levain. No levain. São inúmeras receitas de levain, tá? Você pode, por exemplo, fazer com Yakult. O Yakult é um fermento natural, o Lactobacillus. Ele já é um fermento natural. Se eu misturo com a farinha, ele vai enriquecer, vai dar mais força no fermento, vai ficar mais gostoso. O Yakult serve o iogurte natural, faz o iogurte natural que faz um bom levain. É só a mistura de farinha de trigo com iogurte já faz o levain. Você faz que é muitas receitinhas. Você põe lá, faz uma massa de iogurte natural com farinha de trigo, amarra. Antigamente fazia assim, você amarra no saquinho, deixa bem amarrado, põe no lugar quente lá na tua padaria, na tua casa, e deixa 7 dias. 7 dias está pronto. É que é muitas receitas, né? Não tem como. A mais comum é essa que eu mostrei aqui, mas você pode também amarrar o iogurte com a farinha e guardar no lugar seguro, mais quente. A bactéria não gosta de frio. No frio não adianta. Então tem que ser um lugar mais quente da tua casa lá ou da padaria, porque você vai ter o fermento funcionando bem. E aí, no caso, chefe, tem diferença daí, no caso, a técnica que você usa, né? Por exemplo, você citou mais cedo, falando sobre você fazer o levain, só que usando uma porcentagem maior de água. Aí, no caso, deixaria o croissant, né, mais crocante. Sim, que eu sou apaixonada por essa massa. Então, tem pães que, por exemplo, ficariam melhor aí com o iogurte, com... Então, para ser sincero, uma particularidade, eu acho o pão italiano feito com levain de iogurte é o mais gostoso, por exemplo. É que é um assunto que vai tão longe que a gente ficaria um dia conversando. Então, só que tem o problema da lactose. Então, quer dizer, você tem que avisar o teu cliente que aquele produto contém lactose. Então, eu prefiro não utilizar. Então, o meu fermento aqui que eu uso, para tudo, universal é esse daqui. Eu tenho vontade de que eu vou lançar um novo pão. Aqui eu tenho a baguete nordestina que eu faço um levain com caldo de cana. Porque eu quero o sabor de caldo de cana. Eu faço, por exemplo, aqui com iogurte para fazer um pão que é mais um pão mais da parte alemã. Só que eu ponho lá no meu rótulo que eu uso iogurte. Às vezes a pessoa tem intolerância à lactose, tem que botar um aviso. Porque, mas é só iogurte, a bactéria vai consumir aquilo, coisa e tal, mas não confia não, porque a gente não é médico para saber das coisas, né? Ótimo alerta, então, tá certo. Tudo pode ser feito um levain. E aqui eu consigo te mandar 100 receitas de levain. Então, mas todas elas vão te levar a esse levain, mesmo usando o iogurte tudo. Quando você falou assim, o levain líquido, ele é melhor para fazer o croissant francês ou a baguete francesa, tá? Por causa das características que a gente quer nesses produtos. Então, mas é só eu transformar esse levain em levain líquido. Ou transformar ele para panetone, levain duro. O levain duro também é feito igual a biga, faz com 40% de água, 45% de água, e faz um levain duro que é para ter força para levantar o panetone. Perfeito. Gente, já fica a dica aí para o final de ano, né? Que bomba aí esse produto. Ó, a Vanusa e o José Anselmo tá aqui, ó. Grande chefe padeiro, né? Rosivaldo Bispo, muito conhecimento em fermentação natural. Também o José falando, sou fã desse profissional. Exemplo, é um exemplo. A Vanusa também fala, a fermentação natural é a diferenciação para os pães na padaria, né? Além de agregar valor. É isso aí. É totalmente, ainda mais nos dias de hoje. Olha só, Jéssica e Vanusa, tem que entender uma coisa. Hoje, o público é esse. Isso é um boom mundial, não é coisa do Brasil. Eu estava lá na China, tem 3 anos que estou de volta aqui, e eu fiquei 4 anos lá em Wuhan. A gente estava trabalhando lá também a mesma coisa. O povo está procurando o pão com levain, aí você vai aqui para a Europa, para os Estados Unidos, tudo é em torno do levain. E o levain é isso. E a minha vida hoje está pautada nisso. A gente tem trabalhado isso, então
Como eu estou vivendo hoje o levain, eu digo que se você quiser ter o melhor de seus pães, trabalhe o levain. E se quiser ter uma padaria de sucesso hoje, sem o levain, sem chance. Perfeito. Chefe, tem uma pergunta aqui do Cláudio Lopes. Ele fala sobre, você falou sobre descansar, né, de um dia para o outro. É em ambiente natural ou refrigerado? Refrigerado. Então, Refrigerado. depende qual. Se for um pão, é que assim, eu falei também do fermento sem ser com levain, um fermento comum, que nem o brioche. O brioche não precisa do fermento, o brioche, a baguete francesa, não precisa do levain, nem o croissant francês. Eles podem ser feitos com poliche, ou pode ser feito sem o levain. Então, aí eu trabalho longa fermentação, que é uma outra técnica, né? Então, na verdade, todos os pães devem trabalhar longa fermentação. Todos, até pão doce, tudo. Salgado, tudo longa fermentação vai te ajudar, porque é a maturação. Mas é maturado em geladeira, com exceção do pão italiano, que se eu quiser fazer um pão italiano 100% levain, aí eu preciso deixar fora da geladeira. Perfeito. A Josélia Alves, ela pergunta, como que eu alimento o meu fermento natural? Muito fácil. Ele consome os açúcares da farinha de trigo. Basta que qual que é o nome? Eu esqueci o nome dela. Josélia. Josélia, é assim, ó. O que eu ponho no meu fermento aqui, ó? Por exemplo, ó, se você quiser anotar a receita, eu te passo rapidinho, tá? Você vai anotar em porcentagem, porque aí tu vai usar o tanto que você quiser. Então, a receita você pode fazer. Eu vou utilizar 100% de farinha de trigo. Vai 3 ingredientes. 100% de farinha de trigo, de boa qualidade. Eu vou usar 50% do levain pronto e 60% de água. Eu misturo tudo isso manualmente, com a colher, na batedeira, na maceira, não tem problema. Por exemplo, se for 100 gramas de farinha de trigo, né? Eu coloco, se for 100 gramas de farinha de trigo, eu coloco 50 gramas de levain e 60 gramas de água filtrada ou água que seja mineral. Não pode usar aquela água de cloro, aquela que vem da rua, tá? Porque ela pode ter muito cloro e matar o bichinho, tá? Tem que cuidar bem do bichinho. Muito bom. Chefe, a Daniele pergunta, os pães com fermentação natural, ela tem a mesma durabilidade dos pães com fermento fresco? Até mais. Acredito que até uns 2 dias. A questão de durabilidade, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso depende das condições daquele local. O Brasil, ele é muito tropical, como eu te falei, as regiões são muito diversas. É preciso fazer testes. Eu falo sempre, faça teste. Primeira coisa, o teu ambiente tem que ser limpo, tem que ser organizado, o pessoal que trabalha tem que ser orientado a trabalhar corretamente. Daí eu tenho um produto de boa qualidade, que é para não ter uma proliferação de bactéria tão rápido assim. Daí eu tenho como ter a certeza de que ele vai durar mais tempo. Mas na dúvida, depende da região do Brasil, usa um pouco de propriedade de cálcio. Isso não vai fazer mal nenhum. Então, a propriedade de cálcio vai inibir a formação de bolor, né? Formação por dentro ou por fora, por causa da umidade causada. Perfeito. Chefe, João Dimas Ramos pergunta, a manteiga do pão brioche é sem sal ou com sal? Sem sal. É sem sal. Perfeito. Se por acaso eu utilizar a manteiga com sal, não tem problema, só que eu tenho que diminuir o sal da receita. Eu diminuo ali pelo menos uns 30% de sal da receita, vai ficar muito salgado. Então, muito sal com muito açúcar, o brioche que eu faço aqui vai 22% de açúcar, muito açúcar. E aí tu coloca mais sal, então tu vai ter ali uma bomba relógio. A melhor coisa é tomar cuidado com sal, por mais que vai 22% de açúcar, tu usa ali 1% de sal. Esse 1% de sal é mais poderoso do que o açúcar. Ele é muito poderoso. Então, você tem que colocar no máximo 1,5% de sal na receita do brioche. A recomendação é de 1%, 1,2%, 1,5%. É essa a receita. Se eu colocar mais do que isso, tem problema. Então, imagine se eu colocar a manteiga com sal. A manteiga que eu uso no meu brioche também aqui é 22% de manteiga. Então, vai ficar muito salgado e um gosto ruim. Tá certo. Chefe, o senhor matura todos os tipos de pães antes de porcionar a massa ali? É a pergunta da Não, Odara. não. Eu, assim, na verdade, até poderia. Você pode... O que acontece? Como aqui é uma produção diária, é o meu padeiro que decide como fazer. Desde que ele faça de longa fermentação.
Eu, pessoalmente, os meus pães, como aqui eu dou aula de panificação, como eu faço consultoria para algumas empresas, eu trabalho no pé da letra. Então, eu ponho lá na caixa, duas dobrinhas, eu coloco a massa inteira para descansar. Já no dia a dia aqui, o nosso padeiro, em alguns pães, como brioche, como focaccia, a baguete, ele põe na caixa e deixa na câmara fria, e porciona amanhã. O pão italiano, ele porciona hoje, já boleia hoje e põe na câmara para assar amanhã cedo. Então, depende muito do que você vai fazer. A baguete francesa, ele deixa pronta já para assar no dia seguinte, mas depende da tua necessidade de produção. Mas os dois jeitos dá certo. Tá, joia. Quanto mais a farinha é forte, menos dobras eu faço? Pergunta do Marcos Petit. Ô, Marcos, é assim, ó, o que seria a farinha forte? Porque tem farinha forte que é por causa de aditivos. Então, eu tenho que trabalhar uma farinha que não tem aditivos. São aquelas farinhas que são de 5 quilos, né? Que você pode estar usando. Ou procurar mesmo essas que eu já dei a dica antes para vocês também, que são produtos já feitos para pães que vai dar dobra. Se eu tenho, por exemplo, uma farinha aditivada, que é a farinha de panificação, aquela comum de panificação, ela não vai dobra nenhuma. Então, se eu estou dando dobra numa farinha aditivada de panificação, aquela sacaria de 25 quilos, o que é farinha de panificação? É aquelas que eu uso para pão francês, pão de hot dog, pão de forma, elas vêm aditivadas de fábrica. Então, essas farinhas eu não dou dobra nenhuma, porque ela já tem aditivo. Então, ela vai encurtar o processo de dobra. Então, não dá dobra. A dobra é utilizada naquelas farinhas que são sem aditivos. Aquelas farinhas apropriadas para os pães rústicos, né? E vai depender da quantidade de água que eu utilizei. Se for acima, por exemplo, se for 75%, basta que eu dê uma dobra e depois já utilizo. Se for acima de 80%, aí já vai para umas 2 dobras. E daí por diante, você não vai chegar, não vai precisar de força numa farinha padrão. Você vai só precisar entender que ela tem que estar firme desde a primeira dobra. Então, uma dobra pode ser o suficiente. Perfeito. Chefe, muito obrigada por transbordar a gente de conhecimento. Eu tenho certeza que todos aqui tiveram a oportunidade, né, de ouvi-lo, vão sair do evento, sim, com a consciência tranquila, porque reservaram essa hora para poder estar aqui aprendendo mais com o senhor. Foi muito bom para mim, e olha que eu não estou no setor de panificação de forma direta, né? Só estou ali observando, né, acompanhando a evolução do setor, mas aprendi bastante aqui te ouvindo. Foi muito bom mesmo. Eu gostaria que você deixasse a sua rede social ou o site, enfim, como as pessoas podem te encontrar, porque tem gente aqui no chat perguntando também como faz para ter acesso aos seus cursos. Você dá curso, né, também sobre o assunto. Então, fala um pouquinho para a gente como que faz para te encontrar e qual é a sua rede social. Bom, eu tô aqui no @chef Rosivaldo Bispo, que é o meu Instagram principal, né? Também no Santuário dos Pães, que é nosso novo empreendimento aqui em Osasco, onde dá o curso, dá o curso presencial. No Santuário dos Pães é onde nós vamos ter o próximo curso, semana que vem, vai ter um curso de panetone com fermentação natural, são 2 dias de curso, vai ser dia 13 e dia 14 agora, né? Nós vamos ter esse curso de panetone, depois vai ter, no final do mês, vai ter o curso de... em novembro vai ter o curso de massa folhada e massa semifolhada, acho que dia 13 e 14 do mês que vem. Se não for isso, depois eu passo certinho. Mas lá no nosso Instagram, a gente consegue passar as informações, tem lá um WhatsApp que fala direto com a gente, tem a Camila que cuida desse Instagram, ela está sabendo de tudo, então ela tem nossa agenda, né? E assim, também eu sou encontrado através do Moinho Motasa, a quem eu devo toda a gratidão deles também, que me ajudam bastante. O pessoal do Moinho Motasa, eu estou no @Motasa, também @M65, né? É onde você pode encontrar o chefe Rosivaldo Bispo. E eu que agradeço, Jéssica, pela oportunidade, agradeço o pessoal da BIP, o pessoal do evento, as pessoas que nos assistiram aí, pôde ouvir um pouco do nosso conhecimento e também passar para a gente as informações. E eu estou à disposição também, pode me chamar lá no Instagram, no @chefe Oswaldo Bispo, que eu também consigo responder algumas dúvidas e receitas, se eu, caso eu fiquei devendo alguma receita, acho que fiquei devendo a receita do fermento de uva. Então me cobra lá no direct que a gente paga, entendeu? A gente dá a receita.
Ou melhor, vou postar. Eu posto depois lá no feed, né? Põe no feed lá para quem quiser seguir, tá bom? Isso, coloca lá no story, coloca lá no feed. Gente, então mais aí um incentivo para ir lá no Instagram, Opa, chefe Rosivaldo Bispo, tudo isso. junto. Segue lá o chefe, que vocês vão ver várias notícias, né? Acompanhar aí a divulgação de cursos que ele faz, os eventos onde ele vai estar. Vale a pena vocês fazerem o follow ali na página, né, do nosso chefe Rosivaldo Bispo. E Vai ser um também grande prazer. e não esquecer, né, chefe, de acessar aqui o e-book na área de materiais que É o chefe mesmo. fez, gente. Está maravilhoso. Tem pão Jéssica, multigrão, ciabatta, tem ali ensinando, né, as porcentagens do fermento natural e muito mais. e tem o brioche que vocês viram aqui, tem lá. Esse Olha aí, brioche gente. tem esse brioche. Na verdade, assim, Jéssica, sabe qual que é meu segredo? Eu vou te contar um segredo. O meu segredo é não ter segredo. As receitas que eu tenho no e-book, a receita do curso, a receita que eu faço na minha padaria, tudo aberto, todo mundo tem acesso. Então, a gente não tem segredo algum, porque a nossa missão é passar a informação, levar o conhecimento a todas as criaturas, porque isso também traz mais conhecimento para a gente, traz mais energia positiva e o pão fica sendo difundido mundo afora. Tá certo. Por isso que você só está crescendo, viu, chefe? Parabéns, viu? Muito, Obrigado, querido. muito, muito obrigada mesmo por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Eu que Agora, agradeço de coração. tá certo, obrigada. Gente, vocês que estão nos assistindo, que dia intenso, não é verdade? Nós aprendemos muito nessa edição, da 6ª edição do ABIP pelo Brasil, mas não acabou, não. Nós vamos fazer uma pequena pausa, rapidinho, só para a gente tomar uma água e a gente já volta para sortear, para descobrir quem é o ganhador de um tablet novinho. Você que visitou todos os estandes, né, dos nossos patrocinadores, apoiadores na Feira de Negócios, automaticamente o seu nome vai estar lá na roleta e você pode ganhar daqui a pouco um tablet novinho. Lembrando que se você ainda não segue a ABIP na rede social, aproveita para ir lá no Instagram, no Facebook, procurar por @ABIP Panificação. A gente está com uma campanha linda para o Dia Mundial do Pão, que já está chegando, e você pode fazer o download de tudo de forma 100% gratuita. É bom demais, né? A gente volta já com o anúncio, né, do ganhador do tablet. Até mais.